Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e muito bem-vindos ao mundo maravilhoso da música. Vamos saudar e nos sintonizar com a rainha de todas as artes. Viva a música! Hoje vamos ter muita música exuberante, fascinante, cheias de energia. Hoje é dia de grandes obras barrocas. Selecionei uma série de obras barrocas, com interpretações atualizadas, modernas, intérpretes do século XXI, com suas visões próprias, fruto de estudos profundos de pesquisa, ampla cultura, domínio total técnico expressivo. São as maravilhosas obras barrocas. O período barroco ele se estendeu pelos anos de 1600 a 1750. E esses 150 anos representaram os anos de maior importância na história da música e os mais revolucionários. Pela primeira vez, música e instrumento musical ficaram no mesmo patamar de importância. E isso foi a primeira vez que aconteceu. Como resultado, foram os aperfeiçoamentos técnicos dos instrumentos que começou a ter um desenvolvimento muito grande. E foi neste período que surgiram os primeiros modelos de músicas puramente instrumentais, como a suíte. A suíte é uma série de peças musicais curtas apresentadas em seguida com um pequenino intervalo entre uma e outra, com os ritmos das danças renascentistas, das cortes renascentistas italianas, francesas, inglesas, alemãs. Agora, a grande diferença dessa música instrumental da suíte, elas são para serem ouvidas e não dançadas. Criou-se, então, aqui um novo cenário musical, o cenário das primeiras plateias, das pessoas sentarem e ouvirem. Assim foi também com o concerto, que é um modelo de composição para um instrumento solista acompanhado de uma orquestra, e as sonatas, composições para um instrumento solo, no máximo 2. Todas esses modelos, novidades, músicas instrumentais. No período que antecedeu o barroco, os anos de 1400, 1500, que nós conhecemos como Renascimento, na Itália despertou-se um interesse muito grande pela cultura e pela arte grega. Platão disse que a música tem poderes de criar sentimentos, desenvolver e despertar sentimentos no ouvinte. Baseado nesta descoberta, intelectuais italianos do Renascimento formularam uma teoria, a teoria dos afetos, que propunha recursos técnicos dos executantes para despertar sentimentos no ouvinte. Começa a surgir aí a importância do ouvinte, a nossa importância de plateia, que completa o trabalho do músico. E essa ideia, ela desenvolveu-se muito no período barroco. Então, é essa característica que nós vamos observar hoje nas nossas obras barrocas. Vamos começar com uma obra francesa icônica da música barroca, a abertura do Ballet de la Nuit. É uma composição de Jean-Baptiste Lully, que foi um compositor italiano que foi para a corte, ainda jovenzinho, de Luís XIV na França, naturalizou-se francês, ele foi como um violinista, ele era um excelente violinista. E desenvolveu sua carreira na corte de Luís XIV, chegando a chefiar a música da corte de Luís XIV.
E ele compôs e estreou em 1653 o Ballet de la Nuit, cujo personagem principal era o rei Luís XIV, que coincidentemente estava com 14 anos. E ele fez o papel principal do rei Apolo, e o seu figurino era todo de ouro, o rei Sol. Essa apresentação trouxe para ele o apelido de Rei Sol. Qual o objetivo dessa apresentação? Foi mostrar, através da dança e da música, o poder de Luís XIV diante da nobreza rebelde. E ele conseguiu isso. Ele demonstrou seu poder e inaugurou o balé francês. Então, esse aspecto do sentimento de poder que eu gostaria que vocês observassem na nossa escutativa que vamos ter agora. Nós vamos ouvir essa obra com uma orquestra de câmara especializada em música historicamente informada, fruto de pesquisa de partituras antigas, instrumentos antigos, uma especialidade dos intérpretes. É a Orquestra de Câmara de Seul, apresentada em 2019. Vocês vão ver todos os músicos em pé, que as primeiras orquestras barrocas, os músicos ficavam em pé. Vamos ver a maioria as cordas, uma flauta, um oboé discreto, e vocês vão observar que os violinos, todos esses instrumentos que vocês vão ouvir são autênticos recuperados ou construídos de acordo com as normas, os modelos barrocos, instrumentos que a gente fala de época. Eu chamo a atenção de vocês do arco. Vocês vão observar os arcos dos violinos. Quando a gente fala do aperfeiçoamento técnico dos instrumentos, no caso do violino, não é só o corpo do violino, o arco também teve um grande desenvolvimento. Neste período do barroco, vocês vão ver que tem a parte de madeira e uma extensão de vários crinas de cavalos brancos esticadinhos que formam o arco, e são essas cerdas dos cavalos que friccionam as cordas do violino e produzem a sonoridade. Os arcos, neste período, eles eram as cerdas um pouco mais distantes da parte de madeira, retas ou um pouquinho convexa. A posição reta ou um pouquinho convexa já produz uma sonoridade diferente. Uma figura importante que surgiu foi o construtor de arcos, o archetier, que era um ofício autônomo, especializado e que abriu um caminho para um desenvolvimento só dos arcos, que nós vamos ver mais para frente no classicismo, no romantismo, a modificação trazendo novas sonoridades. Essas são as belezas da gente acompanhar esse desenvolvimento desta música barroca, né? No Instituto, na biblioteca do Instituto da França, tem um manuscrito com 119 desenhos de todos os figurinos dos vários personagens deste balé, que foi uma obra grandiosa, uma estreia grandiosa. Agora vamos sentir musicalmente, através da obra de Lully, o poder de Luís XIV na França.